Quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que se encontra aqui no estúdio, que é o Alec Fox Aymer. Ele está hoje aqui no nosso programa, ele é fotógrafo e também artista visual. É o nosso convidado desta manhã para estar aqui no nosso programa. E já já nós vamos conversar com ele, bater um papo com ele, ouvir um pouco da sua história e, obviamente, do seu trabalho também. Mas só daqui a pouquinho no nosso Bom Dia. Porque antes, a O Dia TV vai exibir um programa especial de comemoração aos 75 anos do jornal O Dia. O especial será na segunda-feira, dia 2 de fevereiro, a partir da 1h da tarde. Já marque logo na sua agenda e não perca, porque tem muita coisa boa para você ficar sabendo. No dia 2 de fevereiro, à 1h da tarde, a O Dia TV celebra os 75 anos do jornal O Dia. Uma trajetória que atravessa gerações, unindo passado, presente e futuro. Jornal O Dia, 75 anos. O que marca o Piauí está impresso aqui. Oferecimento: Armazém Paraíba. Mais de 5.000 produtos. Desempenhos contábeis. Contabilidade e consultoria. Gente, hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui o nosso querido fotógrafo e, mais que tudo isso, artista maravilhoso, visual, que está no nosso programa. Nós vamos conhecer o trabalho do nosso querido Alec Fox Aymer. Primeiro, é um prazer estar te recebendo aqui, lembrando que esse lado contemporâneo, brasileiro, cuja produção transita entre o real e o simbólico, explorando luz, tempo e atmosfera, vai ser contada e vai ser apresentada um pouco aqui por esse grande artista. Primeiro eu quero conhecer um pouco da sua história. Bom, eu sou fotógrafo, né, já há 30 anos, né, e tenho formação jornalística, né, sou natural do Rio de Janeiro, vim para cá aos 25 anos de idade, meu pai é natural de Pedro II, né, pai piauiense, e eu moro aqui há 31 anos, né. E esse mundo da fotografia, esse lado artístico seu, é algo muito aprofundado que você realmente traz esse lado, como você mesmo diz, entre o real e o simbólico, ao mesmo tempo explorando a luz e, mais do que tudo, mostrando para as pessoas esse lado, assim, totalmente diferenciado, né? E muito lindo de se ver. Realmente assim, uma das minhas grandes preocupações em relação ao meu trabalho sempre foi ter um estilo. O estilo é que diferencia o artista do outro, né? Então, assim, não querendo dizer que eu seja incomparável, sim, certo? Mas quem conhece a minha obra, quem bate o olho numa fotografia minha, mesmo sem saber que é minha, né? Ele vai dizer, parece que é o Alec, né? Então, quer dizer, a gente já tem um estilo desenvolvido em cima disso. Então, a luz, a profundidade, né? Como um crítico disse uma vez, entendeu? É um orquestrador de atmosferas, entendeu? Então, toda a minha fotografia, ela é baseada numa atmosfera, entendeu? É baseada no bom, no belo e no perfeito, certo? Então, ela tem um intuito realmente não só de agradar, mas de despertar a contemplação naqueles que olham para a minha arte. Alec, quando você fala assim, tem algo que chama atenção, principalmente para a época que nós estamos vivendo, onde tudo muito rápido, onde a beleza muitas vezes e aquele detalhe, por mais simples que seja, passa em branco. Parece que as pessoas não admiram, não contemplam, não conseguem enxergar. Podemos dizer que essa sua arte mostra profundamente algo que o ser humano está deixando passar em branco através do seu próprio olhar? Sim, sim, sim. Eu costumo dizer até que eu transformo o ordinário em extraordinário, que é aquela coisa que é o do simples, que é bonito, mas que passa despercebido porque as pessoas hoje, por conta de modismos, por conta de trends, enfim, por conta do mundo digital, do mundo dos metadados, né, estão deixando de lado. Então, a minha obra é uma obra para contemplação, entendeu? Uma obra para quem gosta de arte, é uma obra para colecionadores, entendeu? Então, é algo que realmente vai despertar aquilo que há de melhor entre você visualizar e o sentir. Quais são as técnicas utilizadas para que você consiga mostrar tão realmente, a gente consegue ver o lado real, é como se a gente estivesse dentro da situação. Exatamente. Nesses últimos dias eu tenho visto um trabalho no exterior, onde as pessoas parecem que estão dentro da própria arte
e elas se colocam dentro da situação. E a gente vendo sua arte, a gente tem essa mesma sensação. Não, é justamente isso. A grande ideia é que você se transporte para dentro daquele quadro, como em novembro agora um cliente me pediu um quadro, né? Ele é advogado e ele tem um escritório até na casa dele, entendeu? Que ele faz tipo um home office. Ele falou, Alec, eu fico aqui na frente do meu notebook e quando eu levanto os olhos e olho para essa parede, eu não sei, está faltando alguma coisa, eu queria uma floresta. Foi aí que eu trouxe para ele o quê? A floresta dos manguezais do Delta do Parnaíba, um quadro grande que ele coloca ali, ele fala para mim, ele sempre às vezes conversa comigo e fala, Alec, eu olho para aquele quadro, faço uma imersão, ou seja, eu me acalmo, né? Então, quer dizer, a ideia do quadro é esse, ele te trazer algo em troca, entendeu? Pelo movimento que ele apresenta dentro da própria fotografia. A minha fotografia não é estática. Entendeu? Apesar que a fotografia por si só é estática, mas ela não é estática, porque ela desperta a criatividade, entendeu? Ela desperta aquilo que há de melhor dentro da mente da pessoa, entendeu? Quando você começou como fotógrafo e você partiu para esse lado artístico, esse lado, na verdade, artístico visual, o que te fez chegar nessa parte foi justamente o que as pessoas não conseguiam ver? Porque a gente sabe que cada fotógrafo tem o seu jeito de fotografar, ele enxerga algo que talvez o nosso grande fotógrafo não consegue enxergar, mas essa sensibilidade sua é para poucos. Bom, na verdade, essa sensibilidade, né, ela sempre existiu. Né? Mas como eu trabalhei com fotojornalismo, trabalhei com banco de imagens, produzindo banco de imagens para agências, viajei o país inteiro, entendeu? Até o exterior. E o que acontece? Eu sempre tinha essa vontade, olha, eu quero ter algo que a pessoa coloque na parede e diga assim, é meu. Mas consigo me ver nessa fotografia. Justamente, é meu, mas na verdade ele pegou um pedacinho do meu olhar, entendeu? E eternizou na parede dele. Então eu sempre tive essa ideia, tanto que tardiamente, entendeu? Há meia década atrás eu comecei justamente com a fine art, entendeu? Quando eu me senti preparado e maduro bastante para poder transmitir de uma forma mais clara, entendeu? Até incisiva, né? E forte, né? Como nas imagens, né? Para poder realizar o trabalho que eu realizo hoje. Então, assim, foi um processo de preparação que levou algumas décadas, eu não vou mentir, não. Eu acredito. Nos momentos que você vai fotografar, nos momentos que você vai trazer essa realidade para o seu olhar, cada fotografia demora muito tempo? Não, porque primeiro eu fotografo com os olhos. Sim. Eu fotografo com os olhos. Às vezes eu passo num local, eu olho um detalhe, na mesma hora eu já enquadro, mesmo que seja em velocidade no carro, eu falo, vou voltar para aquele lugar. Preciso voltar para aquela cena. Preciso voltar para aquela cena, entendeu? Aí eu volto mais ou menos no mesmo horário, às vezes eu sou contemplado com um céu maravilhoso, entendeu? Aí o que acontece? Eu consigo tirar aquela foto. Então, primeiro eu fotografo com os olhos, depois com a câmera. A câmera é apenas o registro, entendeu? Nossa, que interessante. Hoje, o seu trabalho está, com certeza, na casa de muitas pessoas, em muitos lugares. Sim. Podemos dizer que essas artes estão mais ou menos aonde hoje? Bom, hoje elas estão espalhadas, entendeu? São cerca de quase 500 quadros, né? E estão espalhados por todo o Brasil, entendeu? Algumas em galerias virtuais, né? E outras aqui em Teresina, no Maranhão, entendeu? São Paulo, Brasília, né? Então elas estão, no caso, ornamentando, vamos dizer assim, escritórios de advocacias, entendeu? Condomínios de alto padrão, certo? Apartamentos, né? Aqui no Jockey, enfim. Assim, o que eu posso dizer é o seguinte, a minha arte é de alto padrão. Eu não posso fugir disso. Não é porque eu queira, é porque ela realmente se impõe dessa forma, né? Então, assim, é algo que realmente hoje você vai ter no que há de melhor, né? Os meus quadros expostos nos melhores ambientes. E isso me orgulha muito, eu fico muito feliz com isso. Quando você fala assim, tem uma outra coisa que me chama bastante atenção, vendo você falar. Porque esse lado muito real e esse lado como artista visual e que a gente vê essa sensibilidade estampada, mostra também detalhes que provavelmente amanhã ou depois você não vai ver mais. Não, somente certeza. No quadro, porque é uma sensibilidade onde um neto,
uma mãe, um filho, até um momento. Isso serve também até como documento. Sim, sim, sim. E meus quadros... Documento seríssimo. Sim, sim. E os meus quadros, todas as minhas obras, além de ter esse apelo visual interessante, entendeu? E até mesmo diferenciado, né, do normal, a produção dos quadros são todas supervisionadas por mim, do início ao fim. Todo detalhe que existe no quadro da produção são supervisionados, desde as molduras feitas de madeira de reflorestamento, desde a impressão, entendeu? No tecido polimerado, que tem durabilidade mínima de 100 anos. Nossa. Então, quando eu vendo uma obra para um cliente, eu digo para ele, isso aí é para você passar de pai para filho, de geração para geração. Neto, justamente, de geração em geração. Por quê? Porque são obras que foram feitas para durar. Com certeza. E aí a gente chama atenção também para as grandes autoridades, para o próprio estado do Piauí, por que não dizer, porque são fotos realmente diferenciadas. São fotos que você vai entender que amanhã ou depois vai servir como documento também. Como um documento seríssimo para dentro do próprio estado. Claro, claro, claro. E outra coisa, assim, muitas fotos que eu tenho, né, elas servem como um arquivo, né, vamos dizer assim, vivo, porque ali ele está ainda fazendo com que aquele detalhe que hoje não existe mais, Sim. muita coisa eu já fotografei que hoje não existe mais, entendeu? Não existe mais. Vou dar um exemplo para você, não só aqui no estado, mas fora. Em Santa Catarina, em Navegantes, por exemplo, eu tenho uma série de fotos dos passadiços, né, na praia. Então, quer dizer, isso foi em 2017. Em 2018 teve uma ressaca e levou tudo. Nossa. Então, quer dizer, aquela monte de fotografia que eu tirei no dia, né, serve hoje como um arquivo vivo. Você sabe que eu tenho uma imagem na minha memória que eu acho que ninguém talvez não tenha nem fotografia, que é a barragem de São João do Piauí. De vez em quando ela vem na minha mente. Eu caminhando ainda quando era só terra. Aquele local, né? aquele espaço. E aí, nesse momento que a gente lembra das memórias afetivas, de quantas pessoas voltam no passado diante das situações. Hoje eu vejo aquela imensidão de água e quando a gente abre a boca para dizer, eu passei por aqui, eu coloquei meus pés aqui, muitas pessoas não acreditam. Não, mas assim, a memória afetiva é um dos ganchos principais para comercializar as minhas obras, entendeu? Muita gente chega e fala, poxa, teve uma vez que eu te fiz uma foto da estação, né, ferroviária ali, né, na Miguel Rosa. Um cliente, quando eu lancei a foto no Instagram, o cliente na mesma hora me ligou. Olha, que eu quero essa foto agora, eu quero esse quadro, quanto é e tal. E eu, na mesma hora, produzi o quadro para ele, entreguei com 2 dias, entendeu? E ele tem lá num canto da sala dele, num local, numa parede, que ele fala, às vezes eu sento aqui, vou tomar meu uísque e fico olhando para essa foto. É muito legal, né? Justamente. Maravilhoso. Que imagem belíssima. Me fala um pouco dessa imagem. Essa imagem ela remete mais, entendeu? Àquela coisa das pinturas, né, tribais. Sim. Né? E das tribos, não só tribos indígenas, né? No caso, como no Brasil, como também no mundo inteiro. É uma imagem que ela transmite aquilo que você pode ter, ó, paz, entendeu? Os olhos fechados, né? Então, quer dizer, você tem uma serenidade, ao mesmo tempo você tem uma luz, o rosto sobressaindo da escuridão, né? E as pinturas tribais adornando, né? Que é uma coisa assim que eu sempre gostei muito, foi de cor, entendeu? Cores para mim, entendeu? Formatos, formas e cores sempre foram muito interessantes para mim. Isso para mim na fotografia, para mim é decisivo. Não é apenas você documentar algo, né? Como eu diria, aquela fotografia reta, entendeu? Aquela fotografia descritiva. Não, é mais do que isso. O que nós podemos deixar de mensagem, principalmente para os apaixonados pela fotografia, mas principalmente por esse lado bem original? Bom, o importante é você praticar mentalmente a foto. Né? A foto também é imaginação. A foto é imaginação. O que acontece? A materialização dessa imaginação, ela vai acontecer quando você chegar no local certo, na hora exata, estiver com a máquina na mão e fotografar. Então você tem que saber deduzir esse momento e ao mesmo tempo sentir esse momento.
Uma das coisas também que eu acho que é interessante, né, que eu costumo dizer, né, alguém comprou uma máquina, por exemplo, profissional, entendeu? Leia o manual, são 300 páginas, entendeu? Mas leia, é importante, entendeu? O conhecimento técnico também ele pesa bastante, porque quando você não tem a questão da sorte de tirar uma fotografia em determinado lugar, né, que seja interessante, aí entra a técnica. Né? Às vezes a natureza ela não te agracia com algo que seja bem interessante. Por exemplo, essa foto aqui, ó, da chaminé com a lua, né, no alto. Né? Essa foto eu tive que ter técnica para tirar ela. Um processo, de uma certa forma, criativo também. Né? Criativo. Você tem que aliar a técnica à sua criatividade. A criatividade é natural, né? Como o Albert Einstein dizia, né? A criatividade é a inteligência se divertindo. Né? Então, quer dizer, então você tem que aliar isso à técnica. Então, aprender a manusear o seu equipamento é de suma importância. Muito bom. Eu estou muito feliz de estar com você hoje aqui, mostrando esse talento que já está no nosso estado há tantos anos, né? Esse reconhecimento aí de verdade de um trabalho rico e que tem história sendo contada e de uma forma tão original. É muito real. Não, e veja bem, cada foto tem uma história. Nossa, cada foto dessa eu lembro onde eu tirei, se estava quente, se estava frio, ou se eu estava cansado, se eu não estava. Cada foto dessa me traz também uma memória afetiva do momento em que elas aconteceram. Entendeu? E o que também a gente, quando fotografa, né, a gente também sente. Né? É um envolvimento total ali da tua alma, né? Então a gente muito bom. Sente. E a gente fica extremamente feliz de estar mostrando esse trabalho rico, inclusive das casas que eu vi agora. As casinhas. As casinhas. Se possível for, Lorena, mostra as casinhas para que a gente possa... já que ele disse que as fotos ele consegue, né, dizer o que ele vivenciou, me chamou bastante atenção as casas, porque é algo que lembra muito os avós da gente, os nossos familiares, né? Remete à sua ascendência, né, por assim dizer, né? Sim. Então, quer dizer, é algo que... Dessas casinhas foi interessante, que isso é uma foto de 14 anos atrás, 15 anos atrás. 15 anos atrás. 15 anos atrás. E eu lembro quando eu passei, do lado das casinhas tem uma fazenda Bom Sucesso, né? E quando eu passei com o carro, eu dei a ré, depois voltei e falei, não pode, essas casinhas aqui, tá perfeito aqui, né? Eu já tinha desenhado a foto quando passei e olhei, né? Aí eu olhei e falei, não, vou parar. E tem uma série de fotos delas, não é só essa, né? Mas tem uma série de fotos delas, entendeu? Que compõe... E ali provavelmente casas de familiares, né? Sim. Tão próximas assim, a gente não encontrou ali, mas são muitas e muitas fotos, a gente estava agora há pouco mostrando, mas é algo que chama bastante atenção. Primeiro, parabenizar você pelo seu trabalho rico. É importante a gente saber desse valor realmente e o quanto a sua sensibilidade é gigantesca. Né? Esse amor, esse carinho. Pronto, olha aí a imagem. Está sendo mostrada, foi mostrada agora há pouco. E a gente fica feliz de poder mostrar seu trabalho. Eu acho que a gente precisa isso, mostrar esses talentos. Eu acho que mais do que estar na comunicação é a gente parar de seguir a manada, sabe? Isso aí. Me desculpa porque eu tenho que ser muito realista. Aqui no Bom Dia a gente não segue a manada. Aqui no Bom Dia a gente valoriza o que tem que ser valorizado. A gente mostra o valor das coisas que você pode não estar vendo, mas que o mundo está vendo, que as pessoas inteligentes estão vendo e que você está deixando passar, muitas vezes buscando coisinhas que não acrescentam nada na sua vida. Aqui no Bom Dia a gente tenta mostrar o que é real, o que tem valor e o que as pessoas precisam admirar e respeitar. Por isso que você está aqui. Obrigado. E assim, esse negócio de fugir das manadas é algo que eu tomo como máxima para a minha vida, né? Enquanto os outros estão indo tudo para um canto, eu vou sozinho, entendeu? Por quê? Porque é importante você trilhar um caminho que seja original, né? Você pode até achar que, por exemplo, eu estou trabalhando, mas eu não sou reconhecido. Você não é reconhecido agora. Sim. Né? Isso é um trabalho de formiguinha, entendeu? Quando eu comecei, as pessoas olhavam,
Aí depois a coisa começou a crescer. E aquela foto, ou aquela obra que você não vendeu ainda, ou que não foi comercializada, que na verdade eu vou ser sério com você, se eu pudesse, eu daria todos os meus quadros de presente às pessoas que gostassem dos meus quadros, entendeu? Mas como tem um custo e um trabalho... A gente sabe que a gente vive num mundo onde não dá pra gente Pois é, fazer isso. e eu vivo disso, né? Então o que acontece? Aí eu sou obrigatoriamente, eu tenho que vendê-los, né? Mas como uma vez, né, Van Gogh foi indagado sobre as obras dele, né? Perguntaram para ele: você acha que suas obras, isso é arte? Ele olhou e disse: eu acho que eu faço arte para pessoas que ainda não nasceram. Ou seja, e realmente hoje ele é um dos mais celebrados e morreu sem vender um quadro na vida dele. Então, quer dizer, às vezes, porque a vida do artista ela é muito cheia de altos e baixos, entendeu? Então, quer dizer, aí eu penso assim, ainda não vendi ainda os quadros que eu precisava vender esse mês. Porém, entendeu? Virão pessoas que irão gostar deles e vão comprar. E acontece justamente isso. Muito bom. Estou feliz de te receber aqui. Obrigado. E as pessoas que quiserem visitar, que quiserem conhecer sua arte, como é que elas fazem? Bom, olha, no momento eu estou sem galeria, Sim. entendeu? Mas aqueles que tiverem interesse, né, eles podem entrar em contato comigo, podem acessar o meu Instagram. Qual é o entendeu? Instagram? É o Alec Foxheimer, _oficial, com 2 Fs. Muito tá? bom. Então, assim, vocês podem acessar, né, e através disso vocês podem entrar em contato comigo, entendeu? E eu posso fazer uma exibição dos meus quadros individual para vocês, entendeu? Então, quer dizer, é só me ligar e Muito entrar em bom contato. que as pessoas possam entrar em contato com você e mostrar a sua arte. Sim, E sim. mostrar a sua arte também nos shoppings, por que não mostrar nos grandes hotéis e levar para outros estados e quem sabe até internacionalmente também, porque a gente já sabe que seus quadros estão por aí. Existe a gente já sabe. existe um projeto internacional mesmo, assim, de eu ir para fora, entendeu? Porque até, inclusive, eu tenho irmã que mora em Londres, né, na Europa. Mas, assim, por conta dessa instabilidade que está existindo, sim. né, fora, né, eu tenho dado um tempinho, né? Mas quando as tudo coisas... tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Mas quando as coisas melhorarem, com certeza eu vou Muito expandir isso para fora. Obrigada, tá? Nada. Obrigada de verdade.